muitos anos, a China tem sido uma das potências mais importantes do mundo. Decidimos nos concentrar no espaço, pois a China é uma grande potência espacial, e o país está determinado a afirmar suas ambições nesta área enquanto aposta no futuro. Porém, o setor espacial continua sendo um ambiente extremamente nebuloso. Restam algumas dúvidas sobre a maneira como a China está administrando sua ascensão ao poder neste campo. Ela está colocando o planeta em risco. Esta é a preocupação de muitos cientistas. Houveram vários acidentes em vilarejos chineses em decorrência da queda de detritos espaciais, mas o governo chinês não tem intenção de divulgar esses incidentes. Diante da revolta da NASA, os padrões espaciais precisam evoluir. Será que a China está sendo ambiciosa demais? É isso que vamos descobrir no restante deste vídeo. Ao longo dos anos, a China se estabeleceu como uma grande potência espacial. Em 1992, o líder chinês Jiang Zemin aprovou o Projeto 921. Seu objetivo era simples: construir uma estação espacial até o ano de 2020. Os planos ambiciosos de Pequim pareciam ridículos. Eles surgiram 3 décadas após a era de ouro dos programas espaciais americano e russo. Ninguém poderia imaginar que 30 anos depois, a China estaria se estabelecendo como uma nação espacial líder. Entre a estação espacial Tiangong e seu progresso na construção de aeronaves, o país está cada vez mais afirmando suas ambições. A conquista do espaço pelo país começou com Mao, há mais de 70 anos. Tudo isso se acelerou há cerca de 10 anos, quando Xi Jinping chegou ao poder. Pequim investiu bilhões de dólares neste campo. O programa espacial da China se desenvolveu muito rapidamente. Até 2030, o país pretende pousar um ser humano na Lua. Também há planos para coletar um grande número de amostras a fim de concretizar a pesquisa. Um pouso lunar tripulado representaria um grande passo à frente na exploração espacial da China. Nenhum ser humano pisou na Lua desde as missões Apollo nas décadas de 1960 e 70. A NASA também anunciou um plano para enviar pessoas à Lua até 2025, por meio do programa Artemis, mas ele está sofrendo grandes atrasos, e é bem possível que Pequim ultrapasse Washington. O espaço se tornou palco de muitas tensões entre as nações. O surgimento da estação espacial Tiangong representa um avanço significativo no desenvolvimento científico e tecnológico do país. A China está pensando em apenas uma coisa: expandir e comercializar o seu uso para o maior número possível de pessoas. O projeto oficial foi lançado em 2010. Após muitos anos de trabalho, o lançamento do módulo central em 2021 foi um sucesso, e a estação espacial está finalmente operacional. Ela tem uma configuração em forma de T, com um módulo no centro e os módulos experimentais em ambos os lados. Funcionalmente, a estação espacial integra vários sistemas. Seu design é voltado para os seres humanos, para garantir o mais alto nível de segurança. Esse avanço tecnológico é a prova do poder da China. Ela também defende o uso pacífico do espaço para o benefício da humanidade. Mas a China não tem intenção de parar por aí. Ela tem muitos planos para o futuro da Tiangong. Planeja aumentar o tamanho e o volume habitacional da estação espacial de 3 para 6 módulos. Sua vida útil também deverá ser estendida de 10 para 15 anos. Portanto, muitas melhorias estão sendo planejadas. Apesar do poderio da China, o país não parece ter dominado certas questões fundamentais, principalmente quando se trata de detritos espaciais. Os detritos dos foguetes chineses caíram em terra e no oceano. Em novembro de 2022, Espanha e França foram obrigadas a fechar o seu espaço aéreo por alguns minutos. Havia um risco real de um acidente entre a aeronave e os fragmentos do foguete. Felizmente, nenhum dano material foi causado. Durante os 3 lançamentos anteriores, algumas partes do foguete já haviam caído na reentrada na atmosfera. Até o momento, não houve vítimas humanas, mas o risco é real. Porém, podemos realmente dizer que nosso planeta está em perigo iminente? A China espera apenas uma coisa: acelerar o ritmo de sua conquista no espaço, até em detrimento de seu próprio povo. O país persiste em usar sua plataforma de lançamento na província de Sichuan. No entanto, os detritos dos motores de foguetes caem quase sistematicamente em uma dúzia de municípios habitados localizados nas proximidades. Desde 1990, dezenas de pedaços de detritos caíram aleatoriamente nesses vilarejos. Um grande número de casas foi devastada e parece que pelo menos uma pessoa morreu. É verdade que na superfície os avanços da China parecem incríveis, mas o lado de baixo desses feitos está longe de ser a imagem transmitida. Será que o país está prestes a sofrer uma queda inesperada? Em dezembro passado, pedaços do primeiro estágio de um foguete mais uma vez se chocaram contra 2 casas no distrito de Suining. Felizmente ninguém ficou ferido, e a indenização concedida aos proprietários das casas estava longe de ser generosa. De acordo com a imprensa local, elas variaram de 600 a 1.500 dólares. Isso parece ridículo, considerando a constante ameaça à vida que o programa espacial da China representa para a população de Suining, e o governo
governo chinês pretende manter em segredo certas informações vitais que o envolvem. Em 2009, o jornalista chinês Shang Zhanbo fez um documentário. Na época, ele entrevistou um professor. Sua filha, que tinha 20 anos, havia sido morta por um pedaço de destroço de motor de foguete. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas em Suining foram feridas ou mortas desde o início da década de 1990. As autoridades estão fazendo tudo para impedir que esse número seja revelado. De acordo com um locutor da televisão oficial, ninguém em Suining jamais foi ferido ou morto pela queda de detritos. A China tem pelo menos 2 outros locais de lançamento que quase não representam risco para a população vizinha. Entretanto, parece ser muito mais caro para o país transportar foguetes para esses locais relativamente remotos. A marcha forçada de Pequim para o espaço não parece esperar. Após esses terríveis acidentes, os padrões espaciais precisam evoluir. Mas será que a China cumprirá as novas regras? A NASA está indignada com a indiferença da China. Parece que ela não está cumprindo as regras sobre os detritos espaciais. O governo chinês diz que está sendo cuidadoso. No entanto, admite que não tem controle sobre a reentrada de naves espaciais. A China está contando com uma grande chance de os detritos caírem no oceano. O Ocidente afirma que isso não é o suficiente. É verdade que no início da era espacial, os padrões não eram tão rigorosos como são hoje. Mas isso não significa que existam padrões obrigatórios. Existe apenas um desejo de boas práticas. Os detritos espaciais são o principal problema enfrentado pelas pesquisas neste campo. Em abril passado, o lançamento de um satélite pela China causou a queda de detritos em uma zona marítima. Essa área, ao norte de Taiwan, já havia sido fechada para a navegação. Felizmente, os detritos não afetaram a segurança interna do país. Em dezembro passado, o foguete Long Mark 5 estava envolvido. Esse foi o 6º lançamento desse modelo desde seu primeiro voo em 2016. O foguete foi usado para transportar os componentes da Estação Espacial da China para montagem no espaço. A Administração de Segurança Marítima da China alertou sobre o risco de queda de detritos do lançador. De modo geral, os componentes separados de um foguete queimam quando entram na atmosfera, mas os componentes do lançador chinês são muito grandes e muito pesados. Portanto, eles não se queimarão completamente quando caírem, e as autoridades precisam ser mais cuidadosas. Não seria mais simples desenvolver novas regras de segurança? É isso que a NASA e os países ocidentais estão dizendo. Neste caso específico, o mundo está enfrentando uma questão geopolítica e diplomática, e não técnica. No momento, não há nenhuma lei internacional em vigor. Não há multas se os procedimentos não forem seguidos. Seja como for, todas as agências espaciais estão determinadas a mudar as coisas. No entanto, a pergunta permanece: quem aplica a penalidade? É o Estado que é responsável pela atividade espacial que ocorre em seu território. E quanto a outros países? A geopolítica e a diplomacia entram em jogo. A China é definitivamente uma grande potência espacial e está constantemente afirmando suas ambições. Porém, o governo não cumpre realmente nenhum padrão de segurança nessa área. Muitos acidentes envolvendo detritos espaciais ocorreram na China. Isso coloca em risco tanto as pessoas quanto a infraestrutura. Novas regras precisam ser implementadas o mais rápido possível. Mas a China está indo de encontro ao muro quando se trata de avanços espaciais?